O saldo era zero. Não R$ 50. Não R$ 200. Zero absoluto. Eu fiquei parado na frente do caixa eletrônico por quase 2 minutos, olhando para aquele número como se ele fosse mudar se eu esperasse tempo suficiente. A fila atrás de mim crescia. Eu não me movi. 22 anos. 22 anos de olerites, de almoços que eu não fiz, de fins de semana que eu trabalhei quando o vizinho estava na praia. 22 anos de escolhas pequenas e dolorosas que se acumularam naquele número na tela. E então esse número desapareceu. Se você gosta de histórias assim, já deixa o like agora e se inscreve no canal, porque o que eu vou te contar vai te fazer pensar 2 vezes antes de confiar cegamente em qualquer pessoa, mesmo que essa pessoa seja seu sangue. E me fala nos comentários, de qual cidade você está assistindo isso agora? Antes de continuar, preciso que você saiba uma coisa. O dinheiro era o menor dos problemas. O que veio depois foi pior. Meu nome é Geraldo Mendes. Tenho 63 anos. Trabalhei por 34 anos como almoxarife-chefe numa fábrica de autopeças em São Bernardo do Campo. Não é o tipo de trabalho que aparece em revista. É o tipo de trabalho que paga a conta, cria filho e some no silêncio de uma vida vivida com responsabilidade. Minha mulher, Terezinha, morreu de complicações do diabetes há 7 anos. Não foi rápido. Foi lento e difícil e caro, do jeito que a doença ruim sempre é. Quando ela foi, ficou eu e a Camila. Meu filho mais velho, o Marcos, tinha casado e ido morar em Ribeirão Preto. A Camila era a que ficou, a que ligava toda semana, a que aparecia no domingo com marmita quando sabia que eu não estava bem, a que chorou no meu ombro na frente do caixão da mãe e disse que nunca ia me deixar sozinho. Eu acreditei. Dei acesso à minha conta poupança em 2020, no auge da pandemia, quando minha visão estava ficando ruim e eu precisava de ajuda com pagamentos online. Era uma poupança que eu mantinha no Banco do Brasil desde 1998. 22 anos de depósitos todo mês, sem falhar. Cada centavo que sobrava do salário ia para lá. 347 mil e alguns trocados. Era a minha aposentadoria. Era a cirurgia que eu precisaria na coluna mais cedo ou mais tarde. Era o enterro que eu já tinha pago com dignidade para não deixar trabalho para os filhos. Era tudo. Quando o caixa mostrou zero, eu tirei o cartão devagar, coloquei na carteira, abotoei o bolso do casaco e atravessei a rua. Sentei num banco de praça. Fiquei ali por 40 minutos olhando os pombos. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para Camila. Ela atendeu no terceiro toque com uma voz tranquila, daquele jeito que ela tinha de falar quando estava no trabalho e não queria que os colegas ouvissem que era o pai ligando. Pai, tô numa reunião. Posso te ligar em 20 minutos? Eu disse, pode. Ela ligou em 18 minutos. Perguntei se ela sabia de algum problema com a minha conta. Ela perguntou o que tinha acontecido. Eu disse que o saldo tinha zerado. Ela ficou em silêncio por uns 3 segundos e então disse, com a voz um pouco mais rápida: Que saldo zerou, pai? A conta corrente? A poupança. Mais silêncio. Depois: Isso não é possível. Deve ser algum erro do banco. Vai lá pessoalmente amanhã cedo. Fala com o gerente. Deve ser alguma coisa técnica. Eu disse, tá bom. Desliguei. E fiquei ali pensando numa coisa estranha. Em nenhum momento, durante aquela ligação, ela perguntou quanto tinha sumido. Ela não perguntou o valor. Ela disse que era erro do banco antes de saber qualquer coisa. Eu anotei isso mentalmente. Não disse nada para ninguém, mas anotei. Você precisa entender como era a Camila para entender o que a ausência dessa pergunta significava. A Camila era uma mulher de detalhes. Perguntava preço de tudo. Quando eu ia ao médico, ela queria saber o nome do remédio, a dosagem, o valor na farmácia, se tinha genérico. Quando eu consertei o telhado em 2021, ela foi pessoalmente falar com o pedreiro para checar o orçamento antes de eu assinar qualquer coisa. Era o tipo de pessoa que não deixava passar nada.
E na hora que eu disse que a poupança tinha zerado, a única coisa que ela não perguntou foi exatamente o que qualquer pessoa atenta perguntaria primeiro. Quanto? Dormi mal naquela noite. Acordei às 4 da manhã, fui até a cozinha, tomei água e fiquei olhando pela janela para o quintal escuro. A Terezinha tinha plantado uma mangueira ali em 1994. Ainda estava lá. Dava manga todo o verão, sem pedir nada de volta. Pensei nela. Pensei no que ela faria no meu lugar. A Terezinha era do tipo que não acusava antes de ter certeza, mas também não fingia que não tinha visto o que tinha visto. Decidi esperar. No dia seguinte, fui ao banco. O gerente se chamava Douglas, um rapaz de uns 30 e poucos anos, camisa social azul e aquele sorriso de quem foi treinado para não mostrar nada no rosto enquanto entrega uma notícia ruim. Ele me fez sentar, pediu o CPF, digitou alguma coisa no computador e ficou olhando para a tela por um tempo que foi longo demais para ser normal. Depois, virou o monitor para mim. O extrato mostrava 12 transferências, todas via Pix. A primeira tinha sido em março de 2022. A última, 3 semanas atrás. Valores variando entre 18 mil e 47 mil. Todas feitas de madrugada, entre meia-noite e 3 da manhã. Todas saindo da minha conta. O nome do destinatário era sempre o mesmo: Felipe Augusto Ramos Cavalcante. Nunca ouvi esse nome na vida. Douglas me perguntou se eu reconhecia as transferências. Eu disse que não. Ele me perguntou se alguém mais tinha acesso à minha conta. Eu disse que sim. Quem, senhor Geraldo? Eu não respondi imediatamente. Olhei para o extrato mais uma vez. 12 transferências. 12 noites. Uma conta que existia há 22 anos, tratada como se fosse um caixeiro pessoal por quase 2 anos. Minha filha, eu disse. Douglas não mudou a expressão, mas eu vi alguma coisa passar pelo olho dele. O tipo de coisa que as pessoas têm quando ouvem algo que já ouviram antes, mas que nunca deixa de doer. Saí do banco com um extrato impresso e fui direto para casa. Não liguei para Camila, não liguei para o Marcos. Não falei com ninguém. Sentei na mesa da cozinha, coloquei o extrato na frente de mim e passei 2 horas olhando para as datas. A primeira transferência foi em março de 2022, 3 meses depois que a Camila tinha me apresentado o Rodrigo. Esperei até a noite para fazer a conexão completa. Peguei o celular e fui nas fotos antigas. Tinha uma foto que a Camila tinha me mandado no dia do aniversário dela, de 2022. Ela, o Rodrigo e 2 amigos num restaurante. Na legenda, ela tinha escrito o nome completo dele: Rodrigo Cavalcante. Eu fechei o celular, coloquei na mesa. Ficou lá parado enquanto eu respirava devagar, do jeito que a gente aprende a respirar quando sente que se movimentar rápido demais vai quebrar alguma coisa. Felipe Augusto Ramos Cavalcante. O dinheiro não tinha ido para Camila, tinha ido para o marido dela. Agora eu preciso te contar sobre o Rodrigo, porque sem entender quem ele era, o que vem a seguir não faz sentido completo. Rodrigo Cavalcante tinha 38 anos quando a Camila me apresentou pela primeira vez, num almoço de domingo aqui em casa, em dezembro de 2021. Ela tinha 32. Eles tinham se conhecido num aplicativo de relacionamento, namoraram por 6 meses em segredo, e quando ela me apresentou, era porque a coisa já tinha ficado séria. Ele era alto, tinha aquele tipo de barba cuidada que os homens mais novos usam para parecer mais velhos, e chegou com uma garrafa de vinho que custou mais do que meu jantar de aniversário de qualquer ano que eu consiga lembrar. Conhecia o nome do vinho. Sabia explicar a safra. Me chamou de Senhor Geraldo na primeira meia hora e de Seu Geraldo no resto do almoço, daquele jeito que parece natural, mas que, quando você pensa depois, foi calculado direitinho. Ele dizia que era consultor de investimentos. Tinha uma empresa pequena, disse ele, de gestão de patrimônio para clientes pessoa física. Trabalhava por conta própria desde os 28 anos. Não tinha patrão, não precisava de relógio ponto,
Gostava da liberdade. Eu perguntei o nome da empresa. Ele disse: GR Consultoria e Gestão. Perguntei se tinha site. Ele disse que tinha, mas que estava reformando. Aí mudou de assunto e fez uma pergunta sobre a fábrica onde eu trabalhei, e a conversa foi embora. Eu anotei mentalmente. Não disse nada. Mas anotei. A Camila estava apaixonada de um jeito que eu não tinha visto antes. Ela tinha tido namorados, é claro. Um mais sério, lá pelos 20 e poucos anos, que durou quase 3 anos e terminou de um jeito que a deixou quieta por um bom tempo. Depois, o trabalho virou a vida dela. Era analista de RH numa empresa de logística em São Paulo. Tinha subido de cargo 2 vezes. Ganhava bem. Morava sozinha num apartamento que ela pagava sem pedir ajuda. Era orgulhosa, independente. Tinha a voz da Terezinha quando discordava de alguma coisa e o meu jeito de não reclamar quando estava com dor. Mas com o Rodrigo, ela ficou diferente. Não de um jeito ruim a princípio. Era mais leve. Ria mais. Ligava menos durante a semana porque estava ocupada com ele. Mas, quando ligava, tinha mais coisa a contar. Ele tinha levado ela num jantar em tal lugar. Tinha planejado uma viagem de fim de semana para Campos do Jordão. Tinha chegado na casa dela com flores sem motivo numa quinta-feira. Eu ouvia tudo aquilo e pensava: esse homem é bom demais. Não no sentido positivo. No sentido de que nada que é bom demais costuma ser só bom. Casaram em outubro de 2022. Cerimônia pequena, 60 pessoas, num sítio em Atibaia. A Camila estava linda. Eu dancei com ela uma música que a Terezinha gostava, uma coisa antiga de Roberto Carlos, e ela chorou um pouco no meu ombro durante a dança. Eu segurei ela com força. Fui embora cedo porque a coluna estava ruim. Dei os parabéns para o Rodrigo, que me deu um abraço de genro e disse que ia cuidar muito bem da filha do seu Geraldo. Dirigi de volta para São Bernardo sozinho. Na estrada, com a rádio desligada, fui pensando naquele abraço. Foi um abraço firme, daqueles de homem que quer mostrar que é de confiança. Mas os olhos dele, quando ele se afastou, foram direto para o grupo de convidados antes de terminar de me olhar. Homem que abraça de verdade termina de te olhar antes de ir embora. Eu guardei aquilo lá no fundo e não tirei mais. Até a noite do extrato. Passei 3 dias sem ligar para Camila. Ela ligou para mim na quinta-feira perguntando se eu tinha ido ao banco. Eu disse que tinha ido. Ela perguntou o que o gerente tinha falado. Eu disse. Falou que não foi erro. Silêncio. Como assim, pai? Saiu por Pix, 12 vezes. Mais silêncio. Depois, alguém deve ter clonado o seu cartão. Isso acontece muito. Você precisa registrar um boletim de ocorrência hoje ainda, pai, para poder contestar no banco. A voz dela não tremia. Era firme, segura, daquele jeito de quando ela está no modo de resolver problema. Eu disse: o Pix foi feito com senha, Camila. Não foi clonagem. Mas você nunca daria a senha para ninguém. Não, eu nunca daria. Pausa. Você está me acusando de alguma coisa, pai? Eu disse: não, tô te informando o que aconteceu. Ela disse que ia me ligar mais tarde. Não ligou. Ligou no dia seguinte, às 10 da manhã. Dessa vez a voz estava diferente, mais suave, mais filha e menos profissional. Pai, eu preciso te contar uma coisa. Eu sentei na cadeira da cozinha. O Rodrigo estava passando por uma fase muito difícil. A empresa dele começou a afundar no começo do ano passado. Ele ficou devendo para fornecedor, para sócio. Não me contou nada porque tinha vergonha. Quando eu descobri, já estava grande demais. Eu fiquei em silêncio. Eu usei um pouco da sua poupança para ajudar ele. Eu ia devolver, pai. Eu juro que ia devolver. Era emprestado. Quanto você usou, Camila? Pausa longa. Tudo. Eu fechei os olhos. Você usou tudo. Eu sei. Eu sei que foi errado. Mas ele precisava. E eu achei que ia conseguir repor antes de você precisar. Fiquei em silêncio por uns 10 segundos. Depois eu disse: você me liga mais tarde.
Desliguei. Agora eu preciso te contar o que eu fiz a seguir, porque essa parte é importante. Eu não liguei para o Marcos. Eu não fui para a casa da Camila. Eu não contratei advogado naquela hora. Eu fui até a gaveta da minha escrivaninha e tirei de lá uma caderneta de anotações que eu tenho desde que me aposentei. É uma caderneta onde eu anoto qualquer coisa que me parece fora do lugar. Não sou de tecnologia, não gosto de guardar coisa no celular. Papel é papel. Abri na primeira página em branco e escrevi a data. Embaixo escrevi Felipe Augusto Ramos Cavalcante. Depois, fui no Google, que a Camila tinha me ensinado a usar 2 anos antes, e digitei esse nome. Não apareceu muita coisa. Um perfil de Instagram com foto de perfil de paisagem e 0 publicações. Um nome numa lista de participantes de um torneio de sinuca em Santo André, de 2019. Depois, digitei GR Consultoria e Gestão CNPJ. A empresa existia. Aberta em 2018. Sócio: Rodrigo Marcelo Cavalcante. CNPJ ativo, mas sem movimento declarado desde 2021. Depois, digitei o nome do Rodrigo junto com a palavra dívida. Processo: Serasa. Não apareceu nada diretamente, mas apareceu o nome de uma empresa diferente. FRC Soluções Financeiras Liteda. Sócio: Felipe Augusto Ramos Cavalcante. Felipe Augusto Ramos Cavalcante era o irmão do Rodrigo. O dinheiro não tinha ido para pagar dívida nenhuma. O dinheiro tinha ido para uma empresa do irmão do meu genro. Sentei com aquela caderneta por 1 hora. Fui montando o que eu conseguia montar com o que eu tinha. Não sou investigador. Sou um aposentado de 63 anos com uma coluna ruim e uma mangueira no quintal. Mas eu passei 34 anos num almoxarifado. 34 anos controlando entrada e saída de material, conferindo nota fiscal, cruzando número, percebendo quando alguma coisa não bate. E o que eu tinha na minha frente não batia. Se o Rodrigo estava com a empresa afundando, por que o dinheiro ia para a conta do irmão dele e não diretamente para a conta da empresa ou dos credores? Por que 12 transferências ao longo de quase 2 anos, todas de madrugada, em valores irregulares? Por que a Camila nunca me disse nada em nenhum momento, sendo que ela sabia que eu ia precisar desse dinheiro para a cirurgia? A Camila sabia da cirurgia. Eu tinha falado com ela sobre a cirurgia de coluna em agosto de 2022. Ela me ajudou a pesquisar ortopedistas, me mandou o contato de uma clínica em São Paulo. Nós tínhamos conversado sobre o custo, sobre o plano de saúde que cobria parte e o que ia ter que sair do próprio bolso. Ela sabia que aquele dinheiro tinha destino, e mesmo assim, preciso pausar aqui por 1 segundo para te dizer uma coisa. Até esse momento da história, eu ainda não tinha certeza absoluta de que a Camila tinha feito isso de propósito, com consciência plena do que estava fazendo. Havia uma parte de mim, a parte que guardava a lembrança dela chorando no meu ombro no velório da mãe, que ainda queria acreditar que ela foi manipulada. Que ela entrou numa situação que cresceu além do que ela conseguia controlar. Que o Rodrigo tinha sido mais esperto do que ela. Essa parte de mim ficou ali por um tempo, mas tinha uma coisa que eu não conseguia tirar da cabeça. As transferências eram todas de madrugada, 00h, 1 da manhã, 2h40. Horários de quem não quer ser visto. Horários de quem sabe o que está fazendo e escolheu a hora em que a outra pessoa está dormindo para fazer. Se você faz alguma coisa de madrugada com a senha de outra pessoa, você sabe exatamente o que está fazendo. Eu liguei para o Marcos naquela tarde. Ele é diferente da Camila. Mais quieto, mais direto. Quando ele ficou sabendo do que tinha acontecido, ficou em silêncio por um tempo e depois disse: "Pai, você quer que eu vá aí?" Eu disse: "Não ainda." Ele disse: "Você tem que registrar boletim de ocorrência." Eu disse: "Eu sei." Ele disse: "E você tem que falar com um advogado antes de falar mais alguma coisa com a Camila." Eu não tinha pensado nisso, mas ele estava certo. Eu tinha ficado tão dentro da minha própria cabeça
tentando entender o que tinha acontecido, que não tinha parado para pensar no que precisava acontecer agora. Você conhece algum advogado de confiança? Perguntei. Ele disse que ia perguntar para um amigo que tinha passado por problema de inventário. Me ligou de volta em 2 horas com o contato de uma advogada chamada Doutora Fernanda Lopes, especialista em direito de família e patrimônio, em Santo André. Eu escrevi o número na caderneta. Liguei no dia seguinte. A doutora Fernanda tinha uns 40 e tantos anos, cabelo curto, jeito direto de falar que eu gostei desde o primeiro minuto. Ela me ouviu contar tudo, sem interromper. Quando eu terminei, ela ficou em silêncio por uns 5 segundos. Depois disse: Senhor Geraldo, o que aconteceu aqui é crime. Uso indevido de conta de terceiro, apropriação indébita e, dependendo do que a gente conseguir provar sobre a intenção, pode configurar estelionato. Perguntei: pode configurar ou configura? Configura. Mas provar intenção num caso assim, quando a pessoa que fez as transferências é familiar próximo com acesso autorizado, exige documentação sólida. O banco vai ter que cooperar com o inquérito e vamos precisar rastrear para onde o dinheiro efetivamente foi. Eu mostrei para ela a caderneta. Mostrei o que eu tinha descoberto sobre a FRC Soluções Financeiras, o irmão do Rodrigo, a empresa sem movimento. Ela olhou tudo com atenção e disse uma frase que eu não esqueci. Alguém planejou isso. Não foi descuido. Não foi desespero financeiro que foi crescendo sem controle. 12 transferências ao longo de 2 anos, todas de madrugada. Todas para o mesmo destinatário, para uma empresa sem atividade declarada. Isso não é uma pessoa se afogando e pedindo ajuda. Isso é uma pessoa drenando uma conta de forma metódica. Eu fiquei olhando para ela sem dizer nada. Quanto tempo a senhora acha que vai levar para ter clareza do caminho legal? Perguntei. 1 semana para montar a base do caso. Mas preciso que o senhor faça uma coisa primeiro. O quê? Não fale mais nada com sua filha sem me avisar antes. Foram os 7 dias mais difíceis da minha vida desde que a Terezinha morreu. A Camila ligou 3 vezes. Eu não atendi nas primeiras 2. Na terceira, atendi e disse que precisava de um tempo para processar tudo, que ia falar com ela em breve. Ela disse que entendia. A voz dela estava diferente dessa vez. Mais contida, menos segura. O Rodrigo não ligou. Isso também anotei na caderneta. Enquanto isso, a doutora Fernanda trabalhou. Ela entrou em contato com o banco, solicitou o histórico completo das transações, com origem e confirmação de autenticação, pesquisou os registros públicos da FRC Soluções Financeiras e levantou o histórico do CNPJ do Rodrigo. O que ela encontrou eu vou te contar agora, porque é aqui que a história muda de nível. A FRC Soluções Financeiras, Lititinta, tinha sido aberta em janeiro de 2022, 2 meses antes da primeira transferência da minha poupança. Não era uma empresa fantasma qualquer. Tinha endereço registrado num bairro nobre de São Paulo. Num daqueles edifícios comerciais de coworking onde você aluga uma sala por hora e tem direito a usar o endereço no CNPJ. Tinha contador registrado, declaração de imposto em dia, tudo dentro da lei na superfície. Mas o movimento financeiro era estranho. O dinheiro entrava em blocos irregulares, às vezes de uma fonte, às vezes de outra, e saía de maneira diferente. Parte em transferências para pessoa física, parte em pagamentos para um fornecedor que a doutora Fernanda não conseguiu identificar de imediato, parte sacada em espécie. E aí veio a parte que me fez ficar sentado na cadeira sem conseguir me levantar por um tempo. A FRC Soluções Financeiras não tinha só a minha poupança entrando. Tinha mais 3 fontes de entrada recorrente, que pelo padrão e pelos valores, a do crepoteira. Fernanda descreveu como possivelmente originárias de outras contas de terceiros com acesso delegado. Eu não era o único. Eu demorei 2 dias para absorver isso. Não dormia mais de 3 horas seguidas. Ficava de madrugada na cozinha, com o café esfriando na caneca,
olhando para a mangueira lá fora que eu não conseguia nem ver no escuro, só imaginar. Pensava na Terezinha. Pensava no que ela teria feito. Ela não era de esperar. Era de ir lá e colocar na mesa e dizer o que era, sem rodeio, sem enrolação, olho no olho. Mas ela também dizia que a pressa é inimiga da prova. Eu precisava da prova. Na quarta-feira da semana seguinte, a doutora Fernanda me ligou às 8 da manhã. Ela tinha conseguido acesso a algumas informações adicionais através de um colega que trabalhava com direito bancário. E o que ela ia me dizer, ela falou logo de entrada, era sério o suficiente para eu precisar estar sentado. Eu já estava sentado. O Rodrigo Cavalcante tinha um histórico que eu não sabia. Em 2018, antes de abrir a GR Consultoria, ele tinha sido sócio de uma empresa de investimentos em São Paulo, que foi encerrada após uma série de reclamações de clientes por uso indevido de procuração. O processo tinha corrido em segredo de justiça por um tempo e sido resolvido num acordo extrajudicial. Nada constava no nome dele em busca simples. Mas os registros existiam. Em 2020, antes de conhecer a Camila, ele tinha namorado uma mulher de 58 anos, viúva, com imóvel quitado em Moema. O relacionamento durou 8 meses e terminou quando a mulher descobriu que ele tinha tentado incluir o próprio nome como beneficiário no seguro de vida dela sem ela saber. Ela não registrou o boletim. Ficou com vergonha, segundo a doutora Fernanda soube, através de uma cadeia de contatos que eu não preciso detalhar. Ficou com vergonha. E por causa disso, 2 anos depois, minha filha entrou na vida desse homem sem saber quem ele era. Eu preciso ser honesto com você nesse ponto. Quando eu soube disso, a primeira coisa que eu senti não foi raiva do Rodrigo. Foi uma dor específica, diferente de tudo que eu já tinha sentido. Porque eu entendi, naquele momento, que a Camila podia não ser só culpada. Ela podia ser também vítima. Não vítima que apaga a culpa, porque ela usou a senha, ela fez as transferências, ela sabia o que estava fazendo. Mas vítima do tipo que entra num barco que já tem furo no fundo e acha que consegue tampar com a mão. Homem assim vai preparado. Estuda o alvo. Identifica o ponto fraco, que nesse caso era a solidariedade dela com ele, e aperta devagar até a pessoa estar tão dentro que não sabe mais como sair sem se afogar junto. Eu não ia usar isso como desculpa, mas eu precisava entender antes de agir. Liguei para a doutora Fernanda e perguntei: se a Camila cooperar com a investigação, se ela fornecer tudo o que sabe sobre o Rodrigo e o irmão, qual é o caminho dela legalmente? Ela disse: depende do quanto ela cooperar e do quanto ela sabia com antecedência. Mas cooperação ativa reduz exposição significativamente. Eu disse: entendido. Depois liguei para o Marcos e disse que era hora de ele vir para cá. O Marcos chegou na sexta-feira à noite. É o filho que parece mais comigo fisicamente, mais largo de ombro, mais quieto. A esposa dele, a Patrícia, ficou em Ribeirão com os netos. Ele veio sozinho. Ficamos na cozinha até meia-noite. Eu contei tudo. Ele ouviu tudo. Quando eu terminei, ele ficou olhando para o piso por uns 30 segundos. Depois disse: pai, você quer salvar a Camila ou você quer justiça? Eu disse: por que não posso querer as duas coisas? Ele olhou para mim. Às vezes você pode, mas você precisa decidir qual vem primeiro. Fiquei pensando nisso por um tempo. Justiça vem primeiro, eu disse. Mas eu não descarto a Camila. Ela é minha filha. Se ela tiver disposição para se responsabilizar pelo que fez e cooperar, eu escuto. Ele assentiu. Então vamos ligar para ela amanhã, ele disse. Os 3 juntos. A Camila chegou na manhã do sábado. Ela não sabia que o Marcos ia estar aqui. Quando ela entrou pela porta e viu o irmão sentado na mesa da cozinha, ela parou no meio da sala. Olhou para ele, olhou para mim, e eu vi naquele segundo o rosto dela fazer uma coisa que ele tenta não fazer,
Quando a pessoa tem consciência de alguma coisa. Ele fechou. Não ficou com raiva. Não ficou surpreso. Fechou, como quem se prepara. Ela sabia que não era visita de fim de semana. Sentei ela à mesa. O Marcos ficou do lado dela. Eu fiquei do lado oposto. Coloquei a caderneta de anotações na mesa. Coloquei o extrato do banco na mesa. Coloquei o nome Felipe Augusto Ramos Cavalcante num papel em branco e empurrei para frente dela. Ela olhou para o papel. Não disse nada. Eu sei que foi o Rodrigo, eu disse. Eu sei que o dinheiro foi para a empresa do irmão dele. Eu sei que a empresa foi aberta 2 meses antes da primeira transferência. E eu sei que você fez as transferências com senha, de madrugada, durante 2 anos. Ela continuou olhando para o papel. O que eu não sei, eu disse, é o quanto você sabia do plano antes de entrar nele. E isso importa. Não para me perdoar agora, porque isso não é sobre perdão. É para eu saber com quem eu tô falando. Silêncio. O Marcos colocou a mão no braço dela. Camila. Ela levantou os olhos do papel e olhou para mim. E então fez alguma coisa que eu não esperava. Ela chorou. Não do jeito performático que as pessoas às vezes choram quando estão com medo de consequência. Chorou do jeito que se chora quando uma coisa que ficou guardada muito tempo encontra saída de uma vez. E então, ela começou a falar. O que a Camila me contou naquela manhã levou mais de 2 horas. Ela falou sem parar, às vezes sem conseguir encontrar a palavra, às vezes voltando atrás para corrigir alguma coisa que tinha dito errado, às vezes parando para recuperar o fôlego. O Rodrigo tinha chegado na vida dela com aquela história de empresa, afundando em setembro de 2021, 3 meses antes de apresentar ele para mim. Ele tinha dito que estava desesperado, que tinha dívidas com fornecedor, que ia ter que fechar tudo e que estava com vergonha de me contar porque ia achar que ele não prestava. Ela tinha acreditado. A primeira transferência ela fez sozinha. 18 mil a maior do histórico. Disse para si mesma que era uma vez só, que ele ia pagar de volta em 3 meses. 3 meses virou 6. 6 virou 1 ano. O Rodrigo sempre tinha uma razão nova. A dívida era maior do que ele tinha dito. O fornecedor estava processando. O sócio tinha sumido com parte do dinheiro. Cada vez que ela dizia que não ia fazer mais, ele chegava com uma história nova, às vezes com choro, às vezes com raiva, às vezes com aquele jeito frio de dizer que ela não confiava nele. E ela fazia. Ela não sabia da empresa do irmão. Ela achou que o dinheiro ia mesmo pagar dívida de fornecedor. Só quando eu coloquei o nome do Felipe na mesa, ela entendeu que o destino nunca tinha sido o que o Rodrigo dizia. Ela tinha sido o instrumento. E ela sabia, de algum lugar que ela não quis olhar por 2 anos, que o que estava fazendo era errado. Por isso, era de madrugada. Por isso, ela nunca me perguntou o valor quando eu liguei sobre o saldo. Porque ela não queria saber. Olhei para ela por um longo tempo. Depois disse, você vai cooperar com a advogada. Ela disse, sim, você vai contar tudo o que você sabe sobre o Rodrigo, o irmão, a empresa, tudo. Sim, e você vai entender que isso vai ter consequência legal para você também, mesmo que ela seja menor por causa da cooperação. Ela assentiu sem hesitar. Eu sei, pai. Tá bom, eu disse. E aí fui fazer café. Não foi simples, não foi rápido. A doutora Fernanda trabalhou com a Camila durante semanas. A Camila forneceu tudo. Conversas de WhatsApp com o Rodrigo, pedindo as transferências, prints de áudio, onde ele estava explicando para onde ia o dinheiro, registros de comprovante que ela tinha guardado, achando que eram prova de pagamento de fornecedor, mas que na verdade eram recibos internos entre as 2 empresas dos irmãos. Era muita coisa. Era farta demais para ser descuido. O Rodrigo tinha construído aquilo com cuidado. Tinha uma camada de história para Camila, uma camada de fachada jurídica na empresa do Felipe
e uma camada de distância entre ele e o destino final do dinheiro, que sem a cooperação da Camila teria sido muito mais difícil de cruzar. A investigação foi registrada. O inquérito foi aberto. O Rodrigo e o Felipe foram notificados. Quando o Rodrigo recebeu a notificação, ele foi até o apartamento da Camila. Ela não abriu a porta. Ele ficou do lado de fora por 40 minutos, dizendo que ela tinha destruído a vida dele, que ele confiava nela, que tudo o que ele fez foi por amor, que o dinheiro ia voltar, que ela era ingrata, que a culpa era dela por ter dado a senha. Ela ficou do lado de dentro em silêncio, com o celular na mão gravando tudo. Mandou o áudio para a doutora Fernanda no mesmo dia. Vai demorar. O sistema legal brasileiro é lento e esse tipo de caso tem camadas que levam tempo para serem provadas. Enquanto eu falo com você, o processo está em andamento. O Rodrigo e o Felipe estão respondendo por estelionato e associação para a prática de crime financeiro. A empresa foi descontinuada e os ativos rastreados foram bloqueados judicialmente. Não vou recuperar tudo. A doutora Fernanda foi honesta comigo desde o início sobre isso. Parte do dinheiro já foi movimentada de forma que dificulta a recuperação. O quanto vai voltar depende do que o processo conseguir provar e do que os ativos bloqueados vão cobrir. Mas alguma coisa vai voltar, e o Rodrigo vai ter que responder. A Camila se separou oficialmente em março do ano passado. Não foi fácil para ela. Não foi fácil para mim ver ela passando por isso. Tem dias que ela me liga às 10 da noite sem ter muito a dizer, só precisando ouvir a voz de alguém. E eu fico no telefone com ela até ela estar pronta para dormir. A mangueira da Terezinha deu muita manga esse verão. Eu trouxe um saco para ela quando fui jantar na casa da Camila no mês passado. Ela mora num apartamento menor agora, mas arrumado, com uma planta na janela da sala que ela cuida com atenção. A gente fez arroz com manga, que parece combinação estranha, mas que a Terezinha fazia nos anos 80 e que os dois foram crescendo sem saber que iam sentir falta. Comemos sem falar muito sobre o processo. Falamos sobre o Marcos, sobre os netos dele, sobre uma série que ela tinha assistido. Quando eu fui embora, ela me abraçou na porta. Um abraço longo, diferente dos abraços dos últimos 2 anos. Sem pressa, sem peso específico, sem nenhum dos dois querendo soltar antes de estar pronto. Eu guardei aquele abraço no caminho de volta. Existe uma coisa que eu preciso te dizer antes de terminar. Não é conselho. Eu não sou de dar conselho. É só o que eu aprendi. Quando você entrega a chave da sua vida para alguém, não importa quanto você confia nessa pessoa, você precisa continuar prestando atenção. Não de um jeito que transforma a confiança em vigilância, mas do jeito que você presta atenção em tudo que importa para você. Com cuidado, com regularidade, com disposição de ver o que não quer ver. A pergunta que a Camila não fez quando eu liguei não era uma prova de culpa. Era um sinal. Eu anotei o sinal. Esperei para ter mais informação antes de agir. Não acusei antes de ter base. Mas também não fingi que não tinha visto. Isso fez diferença, não no dinheiro. No dinheiro eu ainda perdi muito. Mas na minha filha, que está de volta à minha vida de um jeito que me parece mais real do que era antes, porque agora não tem nada escondido entre a gente. Isso não tem preço. A Terezinha plantou uma mangueira que dura mais de 30 anos e ainda dá fruto. Algumas coisas, quando cuidadas do jeito certo, sobrevivem a tudo. Se você chegou até aqui, deixa um comentário me contando o que você achou. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa história, manda para essa pessoa agora. Às vezes a história certa chega na hora certa. Até o próximo.